Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre terrorismo como uma ameaça global. Esse é um tema de atualidade muito importante que deve ser cobrado na prova e também o objetivo desta nossa apresentação de hoje é trazer alguns elementos que permitam a vocês formarem uma opinião própria com subsídios empíricos e teóricos para a dissertação sobre esse tema que deve orientar o estudo e a reflexão de cada um. Nós temos recentemente, hoje completam-se 16 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, uma série de manifestações em diferentes partes do mundo por parte dos governantes a respeito da importância e do risco representado por esta ameaça global. Mais recentemente, na cúpula de Xiamen, dos BRICS, 5 parágrafos da declaração final são dedicados ao tema do terrorismo e à maneira mais adequada de combatê-lo. Também, no dia 21 de agosto, o presidente Trump anunciou a sua estratégia para o Afeganistão, centrada na ampliação das operações de combate ao terrorismo, especificamente contra grupos como o Estado Islâmico, o Talibã e os insurgentes naquele país. Mesmo na Europa, depois dos atentados de Barcelona, em 17 de agosto, uma série de países justificaram a necessidade de manter os controles internos de fronteira, ampliar esses controles internos de fronteira dentro do espaço Schengen, em função do aumento da ameaça terrorista e não mais por conta dos fluxos de refugiados. Ou seja, existe, portanto, em governos de diferentes países, em diferentes regiões, uma preocupação com o terrorismo. Além disso, pesquisas de opinião mais recentes indicam que um número muito grande de entrevistados em 38 países identificam no Estado Islâmico a principal ameaça à sua segurança. Mesmo em países que não sofreram atentados terroristas ou que não têm uma presença do Estado Islâmico, o percentual de pessoas que respondem a essa entrevista e que consideram o Estado Islâmico uma ameaça é muito alto, na faixa de 50%, 45%, em países tão diferentes quanto a África Austral, África do Sul, em outros países e no Brasil também. Portanto, existe um consenso entre governantes e governados a respeito do terrorismo como uma ameaça internacional muito relevante. Entretanto, exatamente por isso, é importante nós verificarmos, a partir de alguns elementos empíricos e também conceituais, se esta percepção de ameaça corresponde a um risco real de ocorrência de atentados terroristas e como é que isso se distribui pelo mundo. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que entre 1979 e 2014, mais de 90% de todos os atentados e vítimas do terrorismo internacional estiveram concentrados em países onde já existia algum tipo de conflito pré-existente armado e também níveis elevados de violência, desigualdade e desconfiança nas instituições. Além disso, para usarmos um ano mais recente, em 2015, onde houve 29 mil mortos por atentados terroristas no mundo, a maior parte desses atentados, mais de 70%, estiveram concentrados em 5 países: Paquistão, Iraque, Afeganistão, Síria e Nigéria. E foram perpetrados por apenas 4 grupos terroristas: o Estado Islâmico, o Talibã, a Al-Qaeda e o Boko Haram. Existem atualmente cerca de 274 grupos terroristas no mundo. Portanto, o fenômeno é internacional, mas ele não afeta igualmente todos os países e as pessoas. Ele é fortemente concentrado nos países e pessoas onde já há conflitos pré-existentes. Obviamente, o que explica essa discrepância entre a percepção de ameaça e a ameaça real do terrorismo como fenômeno internacional não é apenas o noticiário, não é um efeito apenas psicológico, embora ele seja importante. Houve, claramente, um aumento do número de países também em que ocorrem atentados terroristas. Por exemplo, em 2015, para ficarmos no nosso ano de referência, houve atentados terroristas em 21 dos 34 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Neste caso, o número de atentados e a dispersão dele pelo planeta obedece também a condições pré-existentes, mas a um outro fenômeno que intensifica o risco terrorista, que é a participação em intervenções militares em outros países. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, autores indicam que entre 1979 e 2003, o número de atentados suicidas contra alvos americanos foi relativamente baixo, ele era de 350. Depois da invasão do Iraque, ele sobe para mais de 1.800 atentados suicidas e 92% desses atentados suicidas eles são de natureza anti-americana. Há uma tragédia, o que acontece na Europa mais recentemente, com os atentados na Alemanha, na França, na Espanha e em outros lugares, mas ele está vinculado a um padrão também de racionalidade estratégica por parte dos terroristas.
O terrorismo é a arma do muito fraco contra o muito forte. E ele procura justamente usar a força de uma maneira específica, produzindo terror, produzindo um efeito psicológico a partir do ataque a populações que são indiscriminadas, para tentar mudar uma determinada correlação de força, não imediatamente, mas no médio e longo prazo. Nesse sentido, o efeito psicológico é muito importante. E é isso que vários autores chamam de armadilha do medo. Este é o principal risco do fenômeno terrorista internacional. É nós cairmos, ficarmos presos nessa armadilha do medo. Mas como escapar dessa armadilha do medo? Se um número crescente de pessoas percebe o terrorismo como uma grande ameaça, ela também se manifesta por preferir um combate cada vez mais violento, cada vez mais duro e a despeito da manutenção das liberdades civis contra este fenômeno terrorista. Ou seja, se o terror é o objetivo do terrorismo, produzir terror na população é o principal sintoma de que o terrorismo pode estar ganhando. Nós tivemos, no caso do Brasil, um sucesso muito grande na prevenção às ameaças terroristas durante o ciclo de grandes eventos até 2016. Isso indica que o país levou a sério a necessidade de prevenir essas ameaças. Por outro lado, nós temos também no Brasil uma série de legislações recentes e de estruturas, tanto a criação do Departamento de Contra-Terrorismo na ABIN, quanto a legislação referente à própria lei antiterrorismo, mas também a Política Nacional de Inteligência, a Política Nacional de Defesa, destacando a seriedade da preparação do Brasil na prevenção. O escapar da armadilha do medo significa que nós temos que enfatizar a prevenção contra os atentados terroristas e, no fracasso dessa prevenção, apostarmos na resiliência da população, na resiliência da sociedade, na capacidade também, obviamente, de, por meio da atividade de inteligência, desbaratar os grupos terroristas, as suas cadeias logísticas, financeiras e operacionais. Há controvérsias no Brasil a respeito da própria lei antiterrorismo de 2016. Há uma série de projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que procuram ampliar a definição de terrorismo e, inclusive, excluir a cláusula que proibia a criminalização de manifestações sociais também no âmbito da legislação antiterrorista. Isso é significativo e preocupante no caso do Brasil porque nós, embora a gente não costume pensar assim, vivemos uma situação de conflito violento no Brasil. Entre 2011 e 2015, houve mais de 275 mil homicídios no Brasil. Isso é um número muito maior do que o de mortos na Guerra da Síria, que no mesmo período chegou a 256 mil. Neste contexto de uma sociedade violenta, polarizada política e ideologicamente, com descrédito das instituições, o risco de nós cairmos na armadilha do medo ainda é muito grande. Nesse sentido, eu gostaria de concluir mencionando de novo a resolução da cúpula dos BRICS de Xiamen, que chamou a atenção para a necessidade de combater o terrorismo, respeitando a legislação internacional humanitária, os direitos humanos e, sobretudo, o império da lei. Nós temos condições e vamos conseguir neutralizar a ameaça terrorista na medida em que nós escaparmos dessa armadilha do medo. Esses são alguns elementos que eu gostaria de trazer para vocês pensarem sobre a maneira como vocês vão responder questões relativas ao terrorismo, tanto na prova de atualidades quanto na prova dissertativa. Este é um aniversário que ninguém gosta de lembrar, os atentados de 11 de setembro, mas com certeza ele também nos propicia uma reflexão mais crítica e estruturada a respeito destes temas. Nos vemos nas próximas semanas. Muito obrigado. Boa preparação para a prova.